de dinheiro e está desperdiçando. Adoração, eu quero falar o que isso tem a ver com adoração, o que nós vamos entender sobre adoração hoje. Eu quero falar sobre adorarmos a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Em espírito é quando a gente entende, é quando a gente recebe que, olha, é isso que eu preciso fazer, é isso que precisa ser feito. Nossa, eu entendi. Isso é em espírito, quando a revelação vem. E em verdade é quando a gente pratica, é quando a gente coloca em prática a revelação que a gente recebeu de Deus. É aquela chamada que você entendeu o que Deus quer de você, aquilo queimou no teu coração, e o próximo passo agora é adorar em verdade, é adorar na prática. Mas o que eu quero hoje dividir com você é um pouco de uma confusão que existe na vida da igreja, na vida de muitos de nós, que achamos que adoração é aquilo que acontece dentro do templo. Acreditamos que adoração é aquilo que acontece quando a gente vem para a igreja. A gente acredita que adoração é quando a gente dobra o nosso joelho e levanta os nossos braços ao céu. Que o lugar de adoração é um lugar de reclusão, é um lugar de silêncio, é um lugar de mãos levantadas, de joelhos dobrados, de lágrimas rolando, de clamores muito altos. Você está dizendo que não é, bispo? Eu estou dizendo que é também. Só para você ter uma ideia, tem uma outra tela sobre adoração. Você vai falar, antes de pôr ela, espera só um pouquinho, Jaque. Você vai falar qual que combina mais com a adoração. Seja sincero, essa ou a outra. Pode pôr a outra, Jaque? Ou essa aqui? Quem acha que é a primeira, levanta a mão. Pode ser sincero, quem acha que é a primeira? Agora, quem acha que é a segunda? Olha aí. Pode voltar para a primeira. Um mecânico trabalhando, ele adora a Deus? Depende, tem mecânico que a gente tem dúvida aí. Não, eles são do Senhor. Mas a gente acredita que a adoração é quando a gente vem para o templo, que Deus habita no templo. Já ouviu falar isso? Que o púlpito aqui, o púlpito é santo, que o templo é santo, que esse lugar aqui, ele é diferente. Sim, ele é diferente, porque é o lugar onde a igreja se reúne. Nós acreditamos que santidade é quando a gente ora, adoração, que uma vida espiritual é quando a gente está orando, é quando a gente está adorando, quando a gente está no templo. Que uma vida espiritual tem a ver com a roupa que eu uso, tem a ver com a palavra, com o linguajar, com o cabelo, com o que eu como, com o que eu bebo. Um dia falaram para Jesus, ele falou: o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, porque o que sai do coração. Vocês estão preocupados com o que vocês estão comendo ou bebendo? O problema é o que sai da boca, não é o que entra. Então, eu quero falar sobre essa consciência que nós temos, que o espiritual, que a adoração é algo que acontece em um lugar, é algo que acontece aonde Deus está, e é real, acontece onde Deus está. Mas a pergunta é então, aonde Deus está? A gente acredita que eu adoro quando eu estou em algum mover, quando eu estou fazendo algo. Eu vou adorar a Deus o dia que eu for ungido a pastor, o dia que eu liderar um grupo, o dia que eu for líder de uma célula, que eu assumir uma responsabilidade, que eu pregar uma palavra. Um dia eu vou servir a Deus, um dia eu vou adorar a Deus quando eu estiver bem, quando os meus recursos estiverem sobrando, aí eu vou entregar, eu vou fazer. A gente espera um momento para adorar, a gente espera um momento para santificar. E o que a Bíblia fala realmente sobre isso? Eu quero ler com você no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Colossenses capítulo 3,
Não, perdão, irmãos, nós vamos começar, hoje nós vamos ler um pouquinho, Colossenses capítulo 1, versículo 25, Romanos 12, 1, vamos começar com Romanos 12, 1, Romanos 12, 1, vamos começar, Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que a Bíblia diz, Romanos 12, 1, meu celular está aí, se estiver aí, traz para mim, por favor. Portanto, meus irmãos, gente, é mais ou menos assim, eu vou parafrasear para vocês entenderem, galera, presta atenção, mais ou menos assim, portanto, ele diz, meus irmãos, eu peço que vocês se ofereçam, por causa da grande misericórdia divina, porque a misericórdia divina não é humana, é a misericórdia de Deus. Prestem atenção, ele estava dizendo assim, aproveitem a oportunidade, porque a porta da misericórdia de Deus se abriu, por causa da grande misericórdia divina. A gente precisa aproveitar a oportunidade e nos entregar completamente a Deus. Olha, podia estar escrito assim, portanto meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, sejam inteligentes e ofereçam parcialmente a vida de vocês a Deus, como um sacrifício mais ou menos vivo. Não, mas o ensino é, irmãos, vocês ainda não estão fazendo isso, e estão perdendo tempo. Vocês têm que aproveitar que uma obra foi feita do céu para a terra, em que a humanidade foi reconciliada com Deus. Vocês hoje não são evangélicos, vocês não são cristãos, vocês não são católicos, vocês são filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus não te fez evangélico, Deus não te fez católico, Deus não te fez cristão, Deus te fez filho. Um dia os discípulos, os que estavam aprendendo, andando com Jesus, aqueles que eram os alunos, aprendendo com ele, perguntaram uma boa pergunta: Jesus, ensina a gente a orar. Eles pediram algo muito importante, e Jesus falou, claro, boa pedida. Aí ele falou assim, quando vocês orarem, não orem ao Senhor Todo-Poderoso. Muitos de nós oramos aqui assim, ó grandioso, altíssimo Deus, tenebroso, poderoso, ó grande. Jesus falou, não, vamos jogar tudo isso fora. Sim, realmente Ele é poderoso, realmente Ele é Senhor, realmente Ele é o Criador dos céus e da terra, terrível Deus. Mas eu quero ensinar para vocês uma nova realidade, e acordem para ela. Quando vocês orarem, agora não é mais o Senhor, não é o Todo-Poderoso, não é que Ele deixou de ser, Ele é, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o grande que está na casa, Ele é Pai, Pai nosso. Ele reconciliou a humanidade com Deus. Eu acho que tem que desligar aqui, ó, o ventilador. Desliga para mim aqui, Bona, por favor. Deu uma engripada aí. O Caio está indo ali desligar. Ele agora é pai. Ele é pai, ele é seu pai. Mas não é só seu pai. Quando vocês orarem, você vai orar o Pai Nosso. Ele não estava ensinando uma oração, ele estava ensinando um relacionamento. Ele diz, a coisa é muito mais próxima do que vocês imaginam. É o Pai que é nosso. Quando vocês orarem, orem ao Pai nosso, não só seu, mas é um Pai de todos os outros que nele creem. Amém, igreja? Ele falou, então o relacionamento é com o Pai. Então, por causa dessa grande misericórdia divina, vocês devem aproveitar a oportunidade e se oferecer, porque antes não seria possível esse relacionamento, vocês serem aceitos por causa da sua natureza. Mas agora ofereçam a sua vida completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. É tipo, uau, está de graça, somente esses dias, todo mundo corre para aproveitar. Mas muitos de nós oferecemos uma adoração, oferecemos a Deus a nossa vida de uma maneira parcial.
Muitos de nós adoramos sim a Deus, mas na igreja. Adoramos sim a Deus se tivermos um cargo, se tivermos uma chamada, uma oportunidade espiritual. Um dia eu quero servir a Deus. Muitos de nós pensamos assim. Esses dias fui tomar um café com um amigo. Falei, vamos tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café em Jundiaí. E ele conversando comigo, uma pessoa muito próspera, muito próspera mesmo. E a gente conversando, ele falando das coisas, falando da vida dele, e eu falando da igreja. Ele falou, tenho muitos amigos, tal, e os amigos dele, tudo tipo assim, olha, meu amigo tem isso, o outro faz aquilo, tem uma empresa disso. A minha empresa, a empresa dele é responsável por 85% do abastecimento de peças eletrônicos, lâmpadas, soquetes do Brasil. Ele falou, se parar a minha empresa, 85% do mercado para. Aí eu falei, caramba, eu não sabia que você era tão grande assim não, mano. Falando com ele, ele falou, o meu amigo sim, é muito forte, a empresa dele e tal, fatura 70, 90 milhões por mês. Eu falei, o quê? Eu falei, mano, o que você está fazendo tomando café comigo? Eu falei para ele assim, o que você está perdendo aqui? Ele falou, não, tá, a gente batendo um papo, a gente conversando. Falou, um dia, sabe, daqui a alguns anos, uns 3, 4 anos, eu vou vender a minha empresa e vou viver dos rendimentos. Vai ver eu, os meus filhos, vai ficar todo mundo do rendimento. E aí eu vou adorar a Deus. Aí eu vou fazer a obra. Aí eu ouvi aquilo. E o Senhor falou, está vendo como vocês não entenderam? E eu falei para ele, cara, você acredita que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e Deus te chamou para adorar aonde você está? Eu falei, como assim? Deus te deu o que você tem, te fez quem é, Deus te ergueu na altura em que você está, para que aonde você está, através do que você tem e do que você sabe, lá você adore a Deus. É lá naquele lugar que Deus precisa alguém que o represente. O homem foi feito a imagem conforme a semelhança do Deus vivo, para que pudesse representar, não só em imagem, mas em autoridade na terra. O Senhor te fez, me fez e nos fez ocupar lugares diferentes, para que em diferentes lugares a imagem e semelhança, a autoridade, um pedaço do reino possa se manifestar naquele lugar. Você pode dar uma glória a Deus? Então a minha adoração é onde eu estou, através do que eu sei, com o que eu tenho, naquilo que eu me transformei, a partir do que está nas minhas mãos, seja pouco ou muito. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você não está atrasado, você não está adiantado, você está no lugar que Deus te chamou para estar. Talvez você não tenha entendido ainda o propósito e não está usando os teus recursos, os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixes, esperando um dia para adorar a Deus. E Ele diz, a hora é agora e o tempo é hoje. A gente adora a Deus com o que tem. A gente representa o reino com o quanto sabemos, com o que carregamos, com a força que possuímos. A pastora ministrou, olha, é hoje, traga, oferte, que os seus recursos toquem o reino de Deus. Mas nós estamos esperando um dia as contas ficarem boas, azul, um momento favorável, para que eu possa começar a fazer algo na minha vida. A palavra diz, se não for fiel no pouco, nunca que no muito você vai ser. Toda floresta um dia foi uma semente, ou seja, começa com o pouco, com aquilo que está nas suas mãos. Aqui a Bíblia vem dizendo, vocês devem se oferecer como um sacrifício vivo a Deus. Mas a gente acredita que existe vida espiritual e vida secular. A gente acredita que existe uma vida em que nós adoramos a Deus e outra que nós vivemos lá fora. Não existe vida de dentro e vida de fora. Não existe vida secular e vida espiritual. Existe vida em Cristo Jesus, amém? A vida é Cristo.
Não existe essa separação, a separação de que quando eu estou com Deus, aí a gente já viu, a gente chega na igreja, quando a gente chega na igreja muda até o nosso jeito de falar. Às vezes vem no carro, um não conversa com o outro, passou no farol vermelho, demorou para sair de casa, nós estamos indo adorar a Deus, vira uma desgraceira antes de vir para a igreja. O marido briga com a esposa, chega todo mundo de cara virada um com o outro, e brigado. Quando chega ali na porta da igreja, dá a mão um para o outro. Vida, você pegou a blusa? Peguei, amor. Mozão, aí entra aqui na igreja e faz assim por irmão: a paz. A paz. Estava endemoniado há 2 minutos atrás. Mas ele está fingindo? Não. Mas é a consciência de que eu cheguei num lugar santo. É a consciência de que eu cheguei num lugar que Deus está, então aqui eu amanso. É a consciência de que eu cheguei num lugar, olha, a igreja é sagrado. Sagrado é onde Deus habita. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E a maluquice é que enquanto a gente está aqui, a gente chora, a gente adora. Aí o pastor vai dar a bênção apostólica, o irmão já pensa: aquele irmão folgado do estacionamento passou na minha frente, deixa ele, pensa que eu sou trouxa, vou furar o pneu dele lá. Porque a partir dali do portão a gente pode ficar endemoniado. Daqui para dentro não, porque aqui Deus mora, não é isso? Aqui Deus habita. Saiu dali, a gente acha que Deus ficou na igreja. E isso é doente. Isso é doença e precisa ser. Eu estou pregando por causa disso. O fundamento de toda a minha pregação hoje é para falar que Deus não fica quando você vai embora. Até porque Ele veio com você. Você pode dar glória a Deus por isso? Não acaba aqui. Mas a gente vive uma vida espiritual e a outra secular. A gente vive uma vida com Deus, a gente vive uma vida com Deus, a gente vem aqui e vive com Deus. Mas quando que a gente vai começar a viver para Deus? Eu quero falar sobre viver para Deus, sobre viver para o Senhor. Aí nós vamos começar uma leitura no livro de Colossenses, que vai ser incrível. Colossenses capítulo 1, versículo 25. Olha o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 1, versículo 25. Ele vem ensinando algo que é poderoso para a gente, e eu quero dividir isso com você. Há muito tempo que eu queria ler Colossenses 1, 25, para que você pudesse, para compartilhar com você, aonde a Bíblia diz assim: e Deus me escolheu para ser servo da igreja. Colossenses 1, 25. Deus me escolheu para ser servo da igreja, e me deu uma missão que eu devo cumprir em favor de vocês. Olha o que ele diz: eu fui escolhido por Deus para ser servo da igreja. Então o que eu faço? Sirvo a igreja. Olha o que ele diz: eu fui escolhido para isso. Talvez você foi escolhido para ser pai e adorar a Deus no papel de pai, no papel de marido. Se você é um pai, você recebeu o dom de ser pai. E não é ser apenas pai, mas um pai segundo o coração de Deus. Essa é a tua missão, esse é um dos teus propósitos, estabelecer o reino na sua casa. Dentro da minha casa o reino de Deus está estabelecido, porque eu represento o reino de Deus aonde eu estou. Se você é uma mulher, uma esposa, você recebeu o sacerdócio para exercer dentro do teu lar como uma mulher sábia que edifica aquela casa. Não é apenas uma esposa, mas é uma esposa segundo o coração de Deus. Olha, Deus me escolheu para ser servo da igreja. Deus te escolheu para ser servo da sua esposa, servo do teu esposo, servo dos teus filhos, servo dos teus pais. Dá glória a Deus aí onde você está. Você está em uma missão incrível, mas talvez você ainda não acordou para ela. E a gente ora. Se a gente obedecesse, conhecesse mais, a gente oraria menos e jejuaria menos. Essa semana nós fomos para São Paulo, e no discipulado com o apóstolo Ricardo e a bispa Débora,
casal incrível que tem nos acompanhado já há muitos anos. Muitos anos, um casal que Deus usou tremendamente para abrir as portas na nossa vida, canal de bênção para nós. E nessa semana a gente foi fazer um discipulado com eles, almoçamos, e a gente conversava sobre isso. E muitos crentes acham bonito o tempo de oração e de jejum, mas a maioria do nosso tempo de oração, ou quando jejuamos, é para que Deus venha nos salvar dos buracos em que nós entramos. Não é um jejum e uma oração de adoração, de relacionamento, de intimidade, mas a maioria das vezes é socorro, porque a água bateu nas costas. Socorro porque eu estou num buraco, eu estou frio. A gente precisa mudar esse panorama. Muitas vezes a nossa oração é porque a gente está distante. Não é porque está perto, a gente quer um relacionamento, mas é porque está distante de Deus. Mas por quê? Porque a gente acha que Deus está no domingo, que Deus está na quarta-feira, que Deus está no templo, e que não está em nós. Mas porque ninguém ensina a igreja. Mas a Bíblia ensina, e quando ela ensina, quer dizer que isso é normal acontecer. É natural a gente fazer essa confusão. É natural que dentro de você e dentro de mim nasça uma percepção de que Deus está no lugar santo, no lugar templo, e Ele está. Só que nós não sabemos qual é o lugar santo, qual é o lugar templo, qual é o lugar puro. O lugar santo é a sua vida, é a minha vida. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Deus me escolheu para ser servo da igreja. E eu falava para ele, falei, apóstolo, eu acredito que se a gente ouvir mais, aprender mais, se a gente abrir o coração para ser ensinado e entender que a gente precisa de ensino, eu acho que a nossa vida vai mudar, e as nossas orações e os nossos jejuns vão ser para relacionamento, para intimidade. E isso é santo, e isso é puro, e isso é maravilhoso. Aí a nossa oração vai ser por conhecer mais, receber mais, alargar a tenda. Mas para isso a gente precisa querer aprender. Você precisa não vir para culto, porque você não vem para culto, você vem para receber, você vem para adorar, você vem para ser modelado. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu preciso entender o que isso tem a ver com a minha vida. Mas muitos de nós só viemos congregar. Quanto tempo congregar? Não presta atenção nos louvores que canta, não participa da igreja que congrega. Não, vamos mudar isso. Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que eu devo cumprir em favor de vocês. Ele diz, cara, eu tenho uma missão e eu vou cumprir, e ela é em favor de vocês. Ele disse, essa missão é anunciar de modo completo a mensagem de Deus. Eu tenho uma missão. A missão da nossa igreja é anunciar o evangelho que salva e transforma a todas as pessoas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? De uma maneira simples para todas as pessoas. E quando eu vi olhando isso aqui, eu falei, uau. Ele falou, e eu vou anunciar. Ele disse, eu nasci para isso, por isso que eu estou nisso. Ele foi chamado, ele foi colocado naquele lugar. É por isso que eu digo para você, uma coisa que você precisa entender: você está onde Deus queria te colocar. É que você precisa entender que isso é uma missão onde você está, que esse é um propósito, que a sua vida é imprescindível, é importante, e sem ela não vai acontecer do jeito que deveria acontecer. Mas você precisa entender e ser como ele, dizendo, é uma missão. Eu vou fazer isso. Versículo 26, ele ainda continua dizendo assim, presta atenção, versículo 26, e essa mensagem é o segredo. Essa mensagem é o segredo. Deus tem um segredo. Deus tinha um segredo. Diga assim, Deus tinha um segredo. Mano, se eu chegar para vocês, vou contar um segredo para vocês hoje. Todo mundo, fala. Não vou contar não. Vocês, não, agora vai falar. Não é assim? E o segredo de Deus? Você sabia que Deus tinha um segredo? A Bíblia diz que Deus tinha um segredo. E essa mensagem que eu vou anunciar a vocês de um modo completo é o segredo que Ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora Ele revelou ao seu povo. Então Deus tinha um segredo e revelou. Está cheio de gente trazendo revelação de Deus.
E Deus só tinha um segredo que Ele escondeu, e chegou no tempo certo Ele falou. Vou te contar qual é o segredo. Versículo 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo... Deus tinha um segredo, Deus tinha um plano. Deus tinha um segredo, Deus tinha um plano. Deus tinha um segredo, Deus tinha um plano. Eu preciso saber qual é o plano de Deus. Toda igreja precisa conhecer o plano de Deus. Toda igreja deveria conhecer qual é o plano de Deus, qual é o segredo de Deus. Conta Deus, eu quero saber. Ele escondeu e resolveu revelar no tempo oportuno. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. A quem? A todos os povos. E o segredo é este, nos próximos capítulos, né? Que ele amanhã. Qual que é o segredo? Você sabe qual é o segredo de Deus, o plano de Deus? Não. E o segredo é esse: Cristo está em vocês. Ei, Cristo está em vocês. Ele não está no templo, Ele não está nos montes, Ele não está nos lugares, mas Ele está em você. Muitos de nós não procuramos no lugar mais óbvio dentro de nós. Às vezes vamos buscar: Senhor, vem, Espírito Santo desce. Cuidado com esse negócio, Espírito Santo desce. Espírito Santo não desce, Espírito Santo habita. O segredo de Deus é que Ele esteve e está dentro de nós. E muitos estamos procurando os lugares, o jeito certo, a religião correta, a cor da parede certa. Já viu isso? Não, a religião é aquela, o outro não. Tem que ser não sei o que, são nomenclaturas, nomes, lugares. Ai, cada nojeira que não está dentro da Bíblia. Mas Deus vem e revela um segredo que nós precisamos de revelação para entender. Ele diz que Cristo está em vocês, e o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Sabe por que nós vamos tomar parte na glória de Deus? Eu tenho que ter esperança. Eu tenho que ficar feliz quando falo: Jesus está voltando. Eu falo: aleluia, eu não vejo a hora. Por quê? Porque Cristo está em mim, e por causa de Cristo eu vou tomar parte na glória de Deus. Então Deus fez isso, Deus colocou dele na gente para que nós pudéssemos agora ser aceitos por Ele. Essa é uma realidade espiritual. Então eu carrego Cristo, eu sou o templo de Deus, eu sou a casa de Deus. Então a minha adoração não é no templo, a minha adoração é na minha vida. A minha adoração é onde eu vivo, através do que eu faço, naquilo em que eu fui chamado, com a força que eu tenho, com os recursos que estão nas minhas mãos agora. Agora, olha o que a palavra fala. John Wesley disse, grande homem avivalista. Eu tive o prazer de conhecer a casa dele lá em Londres. Quando fui para lá, minha sobrinha um dia pegou e falou: vamos dar uma volta, tio, vamos, conhecendo e tal. Aí chegou num lugar, eu falei: o que é aquilo? Ela falou: daqui a pouco eu te falo. Quando nós chegamos lá, fizemos uma visita à casa de John Wesley, onde ele ficava no inverno, tomando chá e escrevendo. Um dos homens que ganhou milhares e milhares e milhares de vida, de almas para o Senhor. E tem uma frase icônica dele, que ele diz: o mundo é a minha paróquia, o mundo é a minha igreja, o mundo é o meu púlpito. O que ele quis dizer? Por onde eu ando, eu revelo a glória de Deus. Eu adoro quando vou comprar carne, eu adoro quando vou jogar bola. Eu adoro a Deus quando eu escolho, eu adoro a Deus nos dias de luta, eu adoro a Deus nos dias de alegria. Eu vivo para Deus, a minha vida é uma expressão do amor de Deus, e já ofertei a Ele há muito tempo. Então o que eu não estou pregando para você? Eu estou dizendo um estilo de vida que tem que começar a fazer parte da sua vida. Cristo não é uma consagração, Cristo é uma vida
que nós precisamos viver, que precisa ser vivida. E não vivida aos domingos, e não vivida nos templos, e não vivida nas madrugadas apenas, não, mas durante o dia, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, enquanto você conversa com alguém, enquanto você está nos lugares. Você é um pedaço do céu na terra. Você pode dar uma glória a Deus aí? Você é um pedaço do céu na terra. Mas como esse pedaço de céu tem se manifestado? Você está aprendendo isso esses dias na igreja que você congrega. Muitos de nós não estamos se manifestando como reino, mas ainda como homens carnais, que cremos em Deus, mas não fomos transformados por Ele. E a ideia desse culto hoje é te convidar para uma mudança, é te chamar para aproveitar a grande misericórdia de Deus e entregar a sua vida completamente como um sacrifício vivo ao Senhor. É dia de você que está cansado de ser essa mesma coisa e dizer: hoje eu quero mudar, hoje eu quero renovo, eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero adorar o Senhor enquanto passo roupa, enquanto lavo louça, enquanto estou na fila procurando um emprego com um currículo dizendo obrigado, porque eu estou com esperança de que aqui pode ser uma grande porta, porque eu não ando mais sozinho, mas eu sou um pedaço do reino na terra. Eu nasci para isso. Nós fomos fazer o casamento da minha sobrinha na sexta-feira, e foi incrível, uma data esperada por nossa família. Todo esse ano, todo mundo falava desse casamento, era um dos acontecimentos esse ano. E foi incrível, foi uma noite, um dia espetacular que Deus preparou para a gente. Era muito esperado pela nossa família, pela minha mãe, por todo mundo. Pena que ela não pôde estar lá. Foi demais, foi demais. E eu tive o privilégio de ministrar o casamento da minha sobrinha também. E lá nesse casamento, a gente ministrando a palavra, quando termina de ministrar a palavra, e uma família incrível, né? A família do nosso sobrinho também, né? Que agora é sobrinho também. Uma família, galera incrível, poderosa, amada. Não tínhamos o privilégio de trocar ideia com eles, não os conhecíamos. Uma galera do sul, um pouco diferente da nossa cultura. As pessoas incríveis. E ali a gente acha que está ministrando um casamento, mas aí quando a gente desce da saída, terminei de ministrar a cerimônia, as pessoas começavam a chegar antes mesmo de terminar o casamento, dizendo: obrigado por essa palavra. Teve gente dizendo: chorei o casamento inteiro. Eu falei: como que alguém chora num casamento? Não é choro de entrar na emoção de ver, não, mas ouvindo essas palavras foram maravilhosas e isso. Eu falei: Deus, parece tão simples para a gente. E o Senhor falou assim: mas você nasceu para isso. Você nasceu para anunciar, para falar. Então você precisa falar, você precisa anunciar, você precisa gritar. E não parava de chegar gente: olha, eu ouvi isso, obrigado, posso falar uma coisa com você? Aí o pessoal, teve um que me chamou de padre. Padre. Na hora que terminou, quem conhece aqui, tem um lutador chamado Fabrício Verdun. Ele foi campeão mundial do UFC, o peso pesado. Ele estava lá no casamento, terminou o casamento, ele desceu: obrigado pela palavra, foi demais. Ele e a esposa dele, pessoas incríveis, falou muito comigo, obrigado e tal. Eu falei: tá, dá um beijo na minha mão. Eu falei para ele assim. E depois a gente conversando lá dentro, ele falou: cara, olha, obrigado por isso, a palavra que eu ouvi, conversando. E eu falei para ele: cara, ele falou: eu fui no Legendários, eu sou um novo homem, sou um novo marido, eu melhorei como pai, melhorei como esposo. E ele estava feliz por aquela mudança. Eu falei: Deus está te cercando já há tanto tempo, cara, porque muita gente está indo no seu podcast e falando de Deus, falando de milagres. E ele falou: é verdade, pastor. E eu parei de lutar. Eu falei: talvez você está começando agora uma nova luta na sua vida. Eu sou alguém que fala para poucas pessoas, mas você é um cara que conhece o mundo inteiro. Chegou a hora de você falar de Deus para o mundo inteiro. E ele pegou e falou: é verdade. Aí ele ficou tão feliz, depois ele postou no Instagram dele. O casamento estava tão emocionante que até o padre chorou. Aí eu descobri que ele achou que eu era um padre.
tá bom. Padre, Pinóquio, palhaço. O meu propósito foi colocar uma semente no coração dele. E ela entrou. Não importa o nome que eu vou levar. Importa que eu fui chamado para falar. E aquela era uma oportunidade de plantar uma semente no coração de alguém que pode fazer algo com uma projeção muito maior. E Deus te chamou para quê? Onde Deus tem te colocado? Outra pergunta: o que você tem feito? Que tipo de reino tem se manifestado através da sua vida aonde você está? Durante muito tempo eu corri disso, mas eu entendo que foi para isso que eu nasci. Se puder, irmãos, eu falo todos os cultos, eu prego todos os cultos, eu faço todos os cultos o dia inteiro, não paro de falar, não saio daqui, porque isso é vida para mim. Eu tenho um privilégio de ter encontrado isso na minha vida, e entender que isso é um dom que Deus me deu, e eu quero fazer todos os dias, todas as horas, e glorificar o Senhor. Mas não é só aqui. Deus me colocou o dom de ser pai, Deus me colocou o dom de ser esposo, Deus me colocou o dom de ser amigo, Deus me colocou o dom de ser servo. Eu tenho que me aplicar, me entregar e viver na intensidade, adorar a Deus no templo, mas o templo sou eu, o templo é minha vida. E você, como tem adorado a Deus? Versículo 28, eu terminei de 27, terminei, né? Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Tem a ver com a visão da igreja, olha que maravilhoso. Nós anunciamos a Cristo a todas as pessoas, nós não fazemos distinção, falamos com todas as pessoas, e nós anunciamos com muito cuidado, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus. Sabe o que eu quero fazer nessa noite? Com essa palavra te ensinar e te colocar na presença de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Eu quero que você saia daqui hoje com uma comissão dentro do teu coração, de viver uma vida para Deus, de adorar a Deus, de fazer do teu trabalho um púlpito, de fazer das tuas amizades um púlpito. Como John Wesley disse: o mundo é a paróquia, é a minha igreja, é o meu altar, aonde eu vou anunciar a glória de Deus. Amém? Você tem que ter prazer de estar onde Deus te colocou. Prazer. Versículo 29, olha o que a palavra fala. Versículo 29, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Às vezes falta força para a gente ser o marido que a gente precisa ser. Eu sei disso. Às vezes a tua esposa não ajuda você a ser o marido, implantar o reino na tua casa. E você diz: eu estou sem força porque não tem ninguém me apoia aqui. Mas a Bíblia diz que nós lutamos com a força de Cristo Jesus. Se está faltando companheirismo, parceria, peça a ajuda de Cristo. Ele é a tua força para realizar. Ei, quando o reino avança, as trevas tentam resistir, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Eu oro e declaro que você hoje vai sair comissionado, fortalecido com a força de Cristo, para viver o propósito que Deus te chamou na vida. Amém? Então está dizendo que vai vir desânimo, que tem oposição, mas nós lutamos com a força de Cristo que está agindo poderosamente em nós. Colossenses ainda capítulo 2 versículo 6, Colossenses 2:6, olha o que diz: portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Vocês decidiram, vocês receberam Cristo como Senhor, não receberam? Sim. Então vivam unidos com Ele, gente. A gente precisa se unir a Cristo.
Como que eu me uno a Cristo, bispo? A sua palavra, os seus ensinos. A nossa união com Cristo, ela não é por uma meditação, por uma inspiração ou por um sacrifício, mas é por obediência, é por relacionamento, é pela importância que você dá para aquilo que você ouve, é pela aplicação daquilo que você aprendeu, porque Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo encarnado, o verbo é a palavra em ação, Ele é a palavra em ação, e quando eu permito a ação da palavra em mim, e quando por meio da palavra eu me movimento, eu me relaciono com Cristo, eu vivo com Ele. Mas quando eu penso que Ele está na igreja, e quando eu saio Ele fica na igreja, aí que está o perigo. Eu me relaciono no domingo, eu me relaciono na quarta. Eu lembro, já falei isso aqui, que uma vez teve um moço que ele ficou, nós ajudávamos um menino que ele tinha problema com droga, e ele ficou uma bênção, melhorou muito tempo bem. Depois de um tempo, a gente não sabia o que aconteceu, alguém entrou e roubou, e estourou os vidros da igreja, estourou o escritório da igreja, levou refrigerante, bala, não tem nada na igreja, e sumiu. E eu estava em São Paulo, acho que foi o pastor Lê que me ligou e falou: bispo, entraram e roubaram a igreja. Eu falei: roubaram o que na igreja, meu? Estouraram todo o escritório. Eu falei: putz, agora vamos ter que comprar um escritório novo, porque não tem nada para levar. Na hora que falou isso, foi o fulano. Na hora, foi o fulano. Eu falei: foi o fulano. Ele falou: também acho que foi. Nós voltamos, chegamos em Campo Limpo, pegamos o carro, fomos atrás, achamos o cara no Butujuru. Quando a gente achou ele, fui eu. A gente nem perguntou. A gente falou: entra no carro, vocês vieram me matar, né? Eu falei: vontade eu tenho, mas nós vamos te levar para uma clínica. Você vai para uma clínica. Se você não for para uma clínica, eu vou te entregar para a polícia. Não ia entregar nada, a polícia não ia fazer nada. Aí ele falou: vamos pegar umas coisas em casa. Aí ele chegou para a mulher dele e falou assim: ó, eu vou sumir, eles vão me matar. Então foi eles. E eu falei para ele: ó, levanta a camisa aí. Ele levantou a camisa, mostrou que não tinha nada. Eu falei: vamos embora, eu vou te levar para a clínica. E ele estava drogado e agitado, e ele falou: vocês vão me matar. E chorava: vocês vão me matar. Ninguém vai te matar não, rapaz. Aí levamos ele. Quando chegou na clínica lá, ele falou assim: posso fumar só uma pedra antes de entrar? Eu falei: você está com uma pedra aí aonde, mano? Aí ele falou: estou aqui. Eu falei: pode. Aí ele pegou, mexeu, puxou um estilete desse tamanho. Eu falei: Deus, olha o livramento que o Senhor deu para a gente. Um cara agitado, podia pensar que a gente ia matar ele, acabar com a gente na frente do carro. Aí ele colocou lá, quando ele acendeu, ele olhou para mim e falou assim: tem a moral de sair? Eu falei: por quê? Senão você vai roubar a minha brisa. Eu não uso esses negócios não. Ele falou: é que fumar perto de você não vai dar o barato. A consciência de que Deus está comigo e não com ele. É por isso que a gente sai aqui e faz atrocidades lá fora. É por isso que a gente sai daqui, manda o outro para aquele lugar, xinga. A ideia de que o segredo de Deus não foi revelado para a gente faz com que a gente pense que Deus não está com a gente. Mas o segredo é que Ele está na gente, Ele habita na gente. Mas aí eu saio daqui, eu adultera. Tem cristão, irmão que está vindo aqui e que está com uma amante, tem um amante, e você precisa se converter. Esse não é o lugar, não foi para isso que Deus te chamou. Ele está te chamando para sair dessa vida. Você creu, mas agora não é mais para viver nesse lugar. Tem gente aqui participando de coisa errada, usando coisa errada, fazendo coisa errada, pensando coisa errada. Muitos de nós estamos ainda vivendo em lugares em que a gente não está representando o reino lá. Nós não estamos glorificando ao Senhor naquilo que estamos fazendo, porque a gente acredita que Ele ficou no templo, Ele não está com a gente. Mas posso falar para você, quando você vai para o rolê, Ele está no rolê com você. Ele está vendo a mensagem que você está mandando, Ele está assistindo os vídeos que você está assistindo, porque Ele habita em você. O segredo é esse, mas nós precisamos ter a consciência desse segredo. Eu não estou te acusando, eu estou te chamando para sair desse lugar. Cristo morreu para nos libertar, e verdadeiramente precisamos ser livres. Mas essa liberdade, esse livramento, ele vem por uma mudança de consciência.
através de um ensino. Você e eu precisamos aprender que não é vir para a igreja que eu estou limpo. Imagina a ideia de que eu congrego agora, eu sou de Deus. Não, você foi salvo, mas agora você precisa ser transformado, aceitar e viver a nova vida de Deus, que é um presente para nós. E nós precisamos entender isso, que agora nós não andamos mais sozinhos. Por causa da nossa fé nos tornamos casa de Deus. Dá um glória a Deus. Eu sei que tem muita gente preocupada, falou: caramba, eu não sabia que ele estava no rolê comigo, ô bispo. Tá. Ele está quando você está sozinho, ele está quando você cai, ele está quando o diabo tenta contra a sua vida, quando tem uma armadilha para ceifar a tua vida, para acabar com você, para destruir a tua casa. Você não está sozinho, ele está lá. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? E o diabo tenta contra as nossas vidas todos os dias. São ciladas, armas preparadas contra a gente, inveja, palavra de maldição, obra de macumbaria. Ei, mas agindo Deus, quem impedirá? Ele não se afasta, ele não vai embora, ele não vai embora. Mas nós precisamos entender que nós andamos com Ele. Mas, ô bispo, eu faço um monte de coisa. Por isso que Ele está te ensinando hoje, que não é lugar para você, que não esse não é o propósito para qual Ele te chamou, esse não é o desenho que Ele pintou para a sua vida. É hora de mudança, é hora de adorar na mecânica, é hora de adorar no monte, é hora de adorar de joelho, é hora de adorar jogando bola, é hora de adorar criando os filhos, é hora de adorar comendo comida, assistindo o jogo. Em todo tempo a sua vida é uma oferta viva em sacrifício a Deus, amém? Não é parcial, mas é completa. E ele continua dizendo: portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Vivam unidos com Ele, gente. Vamos acordar, é uma oportunidade. Versículo 8, ele ainda continua, 7. Estejam enraizados nele, estejam presos em Cristo, estejam aprofundados nele. Uma árvore enraizada, ela não cai, ela não quebra, e ela recebe toda a vitamina da terra. Quando a gente enraiza em Deus, toda a vida de Deus passa a viver em nós, amém, igreja? Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele, e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Deem sempre graças a Deus. Por que nós temos que estar enraizados em Cristo? Por que nós temos que construir nele? Por que nós precisamos ser mais fortes nele? Olha o que fala o versículo 9. O versículo 9 ele pega e fala assim: sabe por que você precisa estar pregado em Cristo? Porque em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. A gente se conecta a Deus por meio de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Olha o que ainda fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10 mesmo. Por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Quando eu me uno a Cristo, quando eu estou enraizado em Cristo, quando eu construo a minha vida nele, e nele está toda a natureza de Deus, quando eu faço isso, quando eu me uno a Cristo, eu também tenho essa mesma natureza de Deus. A gente tem que parar de ser crente, tem que ser filho, a gente tem que parar de ser religioso, tem que ser casa de Deus, habitação do Senhor. Vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Sabe o que ele está dizendo? E você em Cristo também tem esse poder. Você também tem esse poder. Olha o que ele diz, versículo 11. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram batizados, não com o batismo que é feito no corpo. A circuncisão é um batismo. Mas por estarem unidos com Cristo, mas com o batismo feito por Cristo,
pelo qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Me ouve, muitas vezes nós somos dominados pelo pecado que habita em nós. Durante muito tempo você foi governado por desejos, por inclinações, impulsos. Você foi governado por uma natureza que você recebeu da sua família, maldição hereditária. Durante muito tempo você foi refém de sentimentos que muitas vezes parecem ser mais fortes do que você, mas em Cristo você foi liberto. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A boa notícia é que por estarem unidos com Cristo, vocês foram batizados, não com um batismo feito no corpo, mas por um batismo feito por Cristo, pelo qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Dá uma glória a Deus aí. Hoje a gente faz mais por escolha do que por sermos obrigados. Hoje a gente faz por hábito, porque fiz uma vida inteira, continuo a fazer. Mas quando você experimentar sair, você vai perceber que você está livre. Dá um glória a Deus aí, igreja. Chegou a hora de nós começarmos a dar um passo para sair do chiqueiro, porque lugar de porco é no chiqueiro, mas lugar de ovelha é no aprisco, é nos braços do Senhor, amém? É com o pastor dos pastores. Você recebeu a natureza de ovelha, de filho de Deus, e não mais de porco para ficar preso no chiqueiro na velha vida. Tenta começar a decidir viver uma nova vida, enraizado em Cristo, e você vai ver que você não mais está dominado pelo poder da natureza pecadora, porque ela já foi, nós somos libertados pelo poder de Cristo. Versículo 12, olha o que ainda diz: pois quando vocês foram batizados, vocês foram sepultados com Cristo. A vida que era escrava do pecado, ela morreu. Então o pecado tinha sim autoridade sobre você, mas quando você foi batizado, a sua velha vida morreu. Então o pecado agora ele tem uma vida que morreu, mas você não foi só batizado, você foi ressuscitado com Cristo. Essa nova vida tem um novo dono, e não é o pecado. Dá uma glória a Deus aí. Você não precisa mais estar escravo do pecado. Você não precisa mais continuar preso a essas coisas que te trouxeram tanto prejuízo, que atrapalham tanto a tua vida, que você tem que esconder, tem que mentir, tem que driblar. Você não tem mais paz. É noite de libertação. Eu estou dizendo, a porta já está aberta, é só sair desse lugar. E quem está nisso, bispo? Eu, você. Quantas áreas ainda eu estou aprisionado, sem a consciência de que fui liberto? Quantos? Quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também, vocês foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Versículo 13, olha o que ele continua dizendo: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos, vocês estavam, não estão mais mortos por causa dos seus pecados, e porque vocês eram não judeus, vocês não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Quem está me ouvindo, dá uma glória a Deus aí. Você é uma nova pessoa. Só que a Bíblia está ensinando que você é uma nova pessoa com velhas práticas. Esse culto hoje é para ensinar que tem práticas que nós já tínhamos que ter abandonado há muito tempo. O jeito de falar, a purificação dos lábios. Por que você ainda está falando, contando, participando de coisas que os seus lábios foram lavados pelo sangue do Cordeiro e está saindo água suja? Não combina. A purificação dos olhos. Por que você está ainda olhando para lugares, tempos, situações que já passaram e que estão te aprisionando? Não é só a imoralidade não, às vezes a gente está olhando coisa que não edifica. Ei,
Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou. Olha o que é incrível, muita gente não fala isso aí, hein, galera? E é uma palavrinha tão pequena, mas muda tudo. Deus perdoou o quê? Todos. Os pecados passados, todos. Os pecados presentes. Aí amanhã você peca, você vem e lê, vai estar escrito Deus perdoou todos. É uma realidade espiritual. Todos os seus pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados por Deus lá na cruz do Calvário. E o que você vai fazer com isso? Você é alguém livre. Você pode adorar a Deus a partir do que você tem e de quem você é. Talvez você se sente indigno hoje porque ainda você não está do jeito que deveria estar, mas você já não é a mesma pessoa. Você ressuscitou com Cristo Jesus. Então você pode entregar a sua vida completamente ao Senhor, viver uma vida não com Ele, mas para Ele. É uma vida para Ele. E Colossenses capítulo 3, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Eu estou dando uma passeada em Colossenses com você. Colossenses 3:1, vocês foram ressuscitados com Cristo. Caramba não tem, eu coloquei. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Vamos voltar. Pensa nas coisas do céu. Por que pensa nas coisas do céu? Porque aquilo que a gente pensa transforma a nossa vida. Fica pensando em mágoas, rancor, vê como fica você. Fica pensando em bobeira, daqui a pouco você está fazendo. Então ele diz, pensa nas coisas do céu, pensa nas coisas do alto. Vocês foram ressuscitados com Cristo, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado do lado direito de Deus. Aí vem uma revelação poderosa. Olha, pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são da terra. Porque os pensamentos, eles vão construir a nossa realidade. Os pensamentos são aquilo que é interno, e o que é interno constrói o nosso externo. A sua vida está de acordo com o que você tem pensado. Ela é resultado dos seus pensamentos, das suas crenças. Então o Senhor diz, quando você pensar nas coisas do céu, você vai ter um céu de vida. Não importa onde você vai estar, a sua vida vai estar um céu. Vai estar um céu. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Versículo 3, ele ainda diz, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Por que ele mandou pensar nas coisas do céu? Porque a minha verdadeira vida está lá. Então quando eu acesso Cristo, eu encontro a minha vida. Por que a tua vida espiritual de repente não está pujante? Não está, porque você está pensando só nas coisas da terra. É o segredo que não quer calar. Olha o que fala Colossenses 3:11 ainda, ele diz assim, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para Deus. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor, não a pessoas. Lembre do que o Senhor lhes dará como recompensa, aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo Jesus. Olha só, porque vocês já morreram com Cristo. Já parou no versículo 3? 3:11, por favor. 3:11, consegue colocar? Desculpa, eu não parei para acompanhar. Colossenses 3:11. Como resultado disso, já não existe mais judeus, circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Versículo 11. Aí o versículo 23, ele fala assim, versículo 23. Mas aqui, Cristo é tudo e está em... Vê se tem um irmão do lado, fala para ele, Cristo está em você.
Às vezes não parece, fala para ele, mas está. Às vezes não parece, parece um Cristo bravo, mas Ele está em você. 23 ele diz: o que vocês fizerem, façam de todo o que vocês fizerem, façam de todo porque Cristo está em vocês. E quando você faz de todo o coração, você faz para o Senhor. Tudo que você faz de coração, você faz para o Senhor. Pode ser que seja para qualquer pessoa, você está fazendo para o Senhor. Versículo 24 ele ainda diz assim: lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo Jesus. Fica de pé, que eu quero ler só mais alguns versículos com você, que nós estamos encerrando. Gente, deixa eu perguntar para você, faz sentido isso para a sua vida? Ele não deixa a gente não, Maurício, não deixa. Aonde você vai, Ele está com você. Você virou a casa de Deus. Você já percebeu que quando você faz alguma coisa de errado, seu coração se entristece? A gente fica, não fica? Fica, você fica. Deixa eu te contar um segredo. Depois que você nasce de novo, você nunca mais peca em paz. Graças a Deus por isso. Você não peca mais em paz. Dá um negócio, sabe? Sabe o que é esse negócio? Que você fica arrependido, você fica triste. Chama batalha espiritual que está acontecendo dentro de você. É a natureza espiritual pisando na cabeça da natureza carnal. Só que a gente precisa ouvir sobre isso. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece quando você põe uma roupa diferente ou fala um vocabulário evangeliquez. Isso acontece quando você se relaciona com Deus através dos seus ensinos. Olha o que fala 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Daniel, quando foi levado com seus amigos, preso na Babilônia, ele diz: aqui a gente vai ser excelente, aqui a gente não vai negar o nosso Deus, e a gente é tentado a isso, mas nós vamos até o fim. A gente vai colocar o nosso pescoço a prêmio, mas nós vamos confiar em Deus. Sabe o que Deus fez? Exaltou Daniel e seus amigos no meio de numa terra estranha. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz na nossa vida, na minha vida, na sua vida. José do Egito, mesmo servindo como escravo, administrando uma casa depois de uma prisão, José viveu com a consciência da presença de Deus. Não havia trabalho de um lado e adoração de outro. Seu caráter era de adoração. De adoração. De adoração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a Bíblia ainda diz assim, e eu quero que você guarde isso. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? O monte que adora a Deus é o teu corpo. Você é o templo, não é, Fernando? O templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e ele lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Dá glória a Deus aí. Aleluia. O Tozer, A.W. Tozer, ele disse: não existe nada sagrado ou secular para o cristão. Nada. Tudo que o homem faz é sagrado se for feito para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Pai, sobre essa palavra hoje, eu acredito e te agradeço pela revelação que nós somos do Senhor.
Nós somos a tua casa, como diz 1 Coríntios, agora capítulo 6, versículo 19, em que o Senhor disse: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Pai, obrigado. Nós somos tua casa e nós queremos a tua ajuda para nos manifestarmos como ela. Queremos adorar o Senhor naquilo que fomos chamados, na força que temos, com os recursos que recebemos. Com aquela mulher que disse: eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, mas eu vou fazer conforme a sua palavra. E Deus, a vida dela foi transformada. Talvez o que temos é pouco, mas o pouco nós agradecemos e consagramos ao Senhor nessa noite. Talvez muitos aqui têm poucos recursos, poucas forças. Talvez a nossa fé ainda está pequena, diante das nossas lutas estamos abatidos, mas ainda há, Senhor, em nome de Jesus, uma esperança. E nós colocamos em suas mãos os nossos poucos peixes e pães, e cremos que o Senhor fará uma grande multiplicação nas nossas vidas, porque diz a tua palavra que a nossa fidelidade no pouco vai ser a porta que vai nos colocar em um novo estágio de muito nas nossas vidas. Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos, eu recebo essa bênção e acredito nessa transformação que vem por meio do ensino da sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor hoje. Deus é bom.